Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco para vocês do setor de engenharia em si, ok? Eu vou estar usando alguns exemplos aqui e se você trabalhar neste setor ou trabalhar numa empresa que tenha esse setor, você achar que essas dicas que eu vou estar dando aqui possa vir fazer o seu setor ficar melhor, ou se de repente você ouvir alguma dica que eu disse e que na empresa que você trabalha o seu setor age de uma maneira melhor, por favor me diga, né, e passe à frente essa informação. Obviamente, saiba passar essa informação, né? Porque às vezes, dependendo da empresa e da maneira que você falar, eles podem achar isso meio ofensivo, dizendo que você está querendo trazer procedimentos de fora para dentro da empresa. Então é bom ter um jogo de cintura aí para passar esse tipo de coisa, ok? Então, mesmo assim, eu vou estar passando para vocês aí algumas dicas de setor da engenharia, como que funciona o gerenciamento de arquivos, esse tipo de coisa. Primeiramente, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês a minha maneira de trabalhar, né, que eu falei para vocês já, estou atuando como projetista e eu sempre eu faço muitas coisas, né? E às vezes eu sou cobrado de coisas que eu já fiz há algumas semanas atrás ou no mês anterior. Então, para ser sincero para vocês, eu não lembro de tudo que me perguntam, mas eu peço para aguardarem para me pesquisar. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma planilha aqui do Excel, né, com cada um dos meses aqui, ó, e com cada um dos dias aqui, tá vendo? O que que eu faço? Você pode vir aqui, ó, aumentar a linha para você ter mais espaço de texto. Eu faço isso, ok? E o que que eu faço aqui? Aqui, ó, segunda, né? Deixa eu ver essa aqui, deixa eu ver a de março, como é que tá. Então tá, aqui eu coloquei os dias aqui, tá vendo? Aqui eu coloco algumas. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui em cima, primeiramente, eu coloquei o mês, né? Coloquei aqui referência e detalhes. Isso daqui é uma das pastilhas que a gente utiliza lá na empresa lá, né? Que é a VCGT. Aqui tem a angulação dela, que é importante para alguns projetos, para a gente ter uma noção aí de até quando que a nossa ferramenta consegue deixar uma angulação aí de canto vivo. E aí eu deixo alguns detalhes aqui. Aqui eu coloquei o mês, né, os dias, e aqui eu coloquei as linhas com o número do dia, né, e algumas linhas aqui. E aqui eu descrevo o que eu fiz aquele dia, né? Por exemplo, hoje trabalhei na solicitação tal. Aí eu vou indo. Aí eu coloquei uma formatação aqui que quando eu escrever alguma coisa nela e dar enter, ela fica branca, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho como é que eu fiz. Você seleciona a célula, vem aqui em formatação condicional, aqui nova regra, ok? E aqui em formatação, formatar apenas células que contenham. Clica aqui, vem aqui, ó, valor da célula, coloca aqui, ó, vazias, certo? Fez isso, vem aqui em formatar. Aí você pode vir aqui em preenchimento e aí você pode colocar a cor que você desejar aí, ok? Pode pôr qualquer cor que você quiser. Aí você dá OK e OK e a célula aqui, ó, já está preenchida. Para você tornar todas dessa maneira, você clica na célula, tá vendo? Perdão, tá meio ruim de selecionar aqui. Clicou na célula, você puxa ela para baixo aqui, ó. Feito isso, você traz a regra para todas elas, ok? Então, se você vir aqui e escrever qualquer coisa, quando você dá um enter, ela fica branca. E aí fica uma maneira melhor de você estar visualizando aí e tal. Aí você tem até uma possibilidade aqui de saber quando que foi domingo, sábado, né? Porque aí você não trabalhou e ela fica azul. É uma dica que eu coloco assim, se você quiser, você haja dessa maneira. Então eu procuro fazer isso aí, pessoal. Para mim não me perder, né? Deixa eu até dar uma pincelada rapidão aqui. Aí eu coloco aqui, ó, o que eu fiz no dia, todas as descrições, tudo que eu for fazendo, eu vou deixando ali na descrição e fica melhor de trabalhar, ok? Esse é o meu procedimento.
Todos os dias eu faço isso. Quando eu vou finalizar o dia ou uma sexta-feira, eu deixo já anotado o que eu vou ter que fazer no outro dia, ok? Para você chegar já se situando. Mas se você for uma pessoa já experiente que domina, tudo bem, tranquilo. Essa é uma dica que eu estou dando. Então, pessoal, falando aqui do setor da engenharia, a melhor maneira, né, assim, a maneira que a empresa trabalha, que eu trabalho, é o seguinte: para toda função e todo trabalho existe um procedimento, ok? Que nós chamamos de PR, é PR 800, PR 400, PR 50. Todos eles têm um procedimento. Esse procedimento é o que? É algo que descreve a sua função ou isso, que descreve a sua função ou um determinado tipo de trabalho. Para trabalhos assim mais específicos, nós temos um documento chamado IT, que é uma instrução de trabalho. PR é procedimento, a maneira que você trabalha, e a IT é uma instrução de trabalho. Por exemplo, se você trabalha com um software que é com uma rede, lá nós trabalhamos com um software chamado Proteus. Então, nós temos um procedimento que ensina a trabalhar com o Proteus. Se eu tenho que preencher uma documentação, eu tenho uma IT que é de documentação. E essa IT, ela pode sofrer alterações, mas ela tem lá um campo de revisão, que toda alteração que tem, existe um outro documento que demonstra qual foi a, a alteração que foi feita naquela revisão, ok? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, o que que acontece? Aí, tudo que a gente faz ali tem dentro da PR ou dentro da IT, ok? Então, vamos lá, pessoal. Só um minutinho. Esse PC aqui ele é meio lentão. O que que acontece? Todo a empresa com o setor de engenharia, dependendo do produto e da quantidade de trabalho que ela exerce, ela pode ter até mais de uma engenharia dentro da empresa. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, que eu trabalho, ela tinha duas engenharias. Uma engenharia de produto, que é a engenharia que cuidava dos produtos que já existem, né? Melhorias, alterações e tal, revisões. E uma outra engenharia que era de produtos avançados. O que que acontece? Existe uma vantagem e uma desvantagem em ter duas engenharias. Por quê? Se você trabalha numa empresa, pessoal, que tem muita documentação, e são documentações importantes e documentações passivas de tomar não conformidades, é, em- tem uma inspeção que eles fazem, eu esqueci, é auditorias. Eu ia esquecendo o nome, mas é auditoria. Tem uma inspeção que eles fazem na auditoria que é em cima de documentação. Se essa documentação estiver errada, é não conformidade. Então o que que acontece? Esse é o problema. Se tiver duas engenharias, é uma possibilidade maior de ocorrer erros, porque é mais documentação e normalmente quando há duas engenharias não é o mesmo supervisor. O que que acontece? Às vezes tem um supervisor que trabalha de um jeito e outro supervisor que trabalha de outro jeito. Porventura pode acontecer de um sair fora e aquele que está lá assumir a outra engenharia. Aí ele se lasca, porque às vezes o que que acontece? Ele cai de paraquedas, simplesmente cai de paraquedas. E se houver uma auditoria nesses tempos que ele caiu de paraquedas lá, é não conformidade. E assim, pessoal, algumas não conformidades é passivo de demissões. Isso é uma coisa séria para qualquer empresa. Então, o que que acontece, pessoal? Tem os procedimentos de cada função e cargo, né, que é a PR que eu já falei, e todo trabalho que a engenharia ela fornece, que ela exerce, ela pode ser entrada como uma solicitação de engenharia, né? Nós chamamos como SE. O que que acontece? Vai haver uma planilha, ok? Eu vou até colocar mais uma aqui. Por exemplo, vai ter uma planilha aqui e aqui pode ter lá o número da SE, né? Por exemplo, o número da solicitação. Aqui a descrição,
aqui detalhes, por exemplo. Aqui a pessoa que está executando, né? Por exemplo, a pessoa que está executando, a data de início. Não, aqui é status. Se eu escrever alguma coisa errada, vocês me perdoem, é meio ruim fazer assim. Status, aqui a data inicial. E data final. Ah, tem um detalhe importante que eu acabei esquecendo de colocar. Data inicial, data final. E solicitante, por exemplo. Ok? O solicitante, pessoal, pode ser qualquer pessoa. Tanto da empresa quanto o cliente externo. Pode ser qualquer pessoa. Isso vai aplicar dependendo da engenharia, ok? Dependendo da empresa, analise bem isso. Pode ser qualquer pessoa. Essa aqui é uma planilha que o supervisor vai ter acesso. É uma planilha que ficará bloqueada para os funcionários que nem eu sou projetista. Eu só venho aqui, leio, ok? Leio essa informação aqui, mas eu não tenho o poder de alterar. O único que tem o poder de alterar é o supervisor. O que temos aqui? O número da solicitação, ok? Normalmente, pessoal, eu tenho um esquema aqui que você coloca o número da solicitação aqui. Quando você clica aqui, ela joga lá para a pasta. Hoje eu não vou estar mostrando isso, que não é um intuito aqui. Isso daqui é uma coisa já do Excel específico. Eu já falei um pouquinho do Excel, não vai dar tempo. O que acontece? Eu tenho aqui ó, o número da SE. Quando eu dou 2 cliques aqui, ele me joga lá na pasta, lá onde que está a SE e o trabalho que eu tenho que desenvolver. A descrição é o que eu tenho que fazer, né, naquela SE. E detalhes é alguma coisa específica que não tem necessidade de pôr na descrição. Já escrevi errado aqui. Pessoal, não atentem para os erros, ok? Então, o executor é o projetista ou alguém que vai executar a SE. O status dela é se está aguardando, se está sendo, se está em processo. A data inicial é a data que começa, a data final é a data que termina, ok? O solicitante, que eu já falei para vocês, pode ser qualquer pessoa. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que assim, quando se solicita um trabalho para engenharia, a melhor maneira que seja é que seja por e-mail, ok? Para que seja uma coisa que fique arquivada lá com o supervisor. Isso daqui cabe ao supervisor, ok? Então, a entrada de serviço tem que ser por e-mail, registrado nessa planilha. Essa planilha vai ter o nome e essa planilha aqui ela tem que estar dentro de um procedimento ou numa instrução de trabalho. Para quê? Para que você saiba onde ela está. A minha função é o quê? Saber onde as informações estão e saber fazer com que aquelas informações sejam aplicadas no trabalho que eu tenho que fazer. Então, isso daqui, pessoal, é passivo de não conformidade em auditoria. Se a mulher vir me auditar e eu não souber onde está essa planilha, é uma coisa errada. Isso tem que estar no documento, ok? E, feito isso, pessoal, a gente vai dar início à documentação do projeto, ok? Que todos os projetos que nós fazemos na engenharia, não é só SolidWorks, não é só AutoCAD, tem a parte da documentação, ok? O que acontece? Existe uma pasta específica onde vão estar as SEs, né, que são desenvolvimento, vai ter um caminho necessário que vai depender da empresa. Na minha empresa tem um caminho lá e vai ter uma SE, ok, com o número e a descrição aqui dentro de uma pasta. E dentro dessa pasta vai ter a documentação, vai ter as especificações. Especificações é o material do SolidWorks, o material do AutoCAD. Nós não trabalhamos com AutoCAD lá, embora ainda exista desenhos 2D, que é proveniente do AutoCAD, mas nós estamos já convertendo. Temos aqui o material de apoio, que pode ser alguma foto, alguma renderização que você faz no SolidWorks, algum PDF,
muitas coisas. CorelDRAW também, nós trabalhamos com CorelDRAW. E a parte de documentação, aqui dentro, pessoal, nós vamos ter aqui a SE, né? Teremos a SE. Teremos aqui um gerenciamento de trabalho. Isso daqui é tudo documento do Word, ok? Então aqui, ó, se nós formos fazer aqui, eu estou gerando esse documento aqui dentro, pessoal, mas eu quero explicar para vocês que esse documento aqui existe uma fonte para ele, ok? Que nem assim, eu vou trabalhar nesse documento, eu vou estar preenchendo ele, então ele vai ter uma formatação padrão que vai estar dentro de um documento de descrição que vai estar mostrando para mim lá onde eu tenho que preencher, o que eu tenho que preencher, quais são as informações que eu tenho que preencher e da onde elas vieram. Tem que estar tudo explicadinho, tintim por tintim. Para quê? Para que dentro desse documento, que seja a instrução de trabalho ou o procedimento, eu possa entender o que eu tenho que fazer. É isso que a auditora vem e fala assim, o que você está fazendo? E como é que você sabe que isso daí é a maneira correta de se trabalhar? Então, tem que vir aqui, ok? Então, suponhamos que esse daqui seja a solicitação. E esse aqui seja o gerenciamento de trabalho, por exemplo. O que é esse gerenciamento de trabalho? É aqui dentro que você vai ver os prós e os contras. Ok? Você vai ver... eu vou estar explicando para vocês. E aqui na frente, aqui, ó. Ok? Esse nome aqui já vai estar formatado. E aqui na frente você vai colar a SE lá. É SE tal, tal, tal. Aí você põe aqui a descrição. Acho que a descrição nem precisa. Só o número da SE. E aqui também. Todos os documentos aqui vão ter que ter o número da solicitação, né, de engenharia, tal, tal, tal. E aí vocês vão ter a solicitação de engenharia, o gerenciamento de trabalho e pode ter aqui também uma planilha do Excel que gere informações para esse gerenciamento de trabalho. Por exemplo, é necessário contratar novo pessoal? É necessário um novo fornecedor? É necessário uma nova etiqueta, uma nova embalagem? É necessário fazer alterações no desenho? É necessário... Isso, pessoal, vai da empresa que eu tô dizendo. Que nem assim, se você tem que comprar uma nova etiqueta, então você tem que comprar a nova etiqueta e pedir um novo fornecimento. Então você vai clicar, fazer uma planilha do Excel com o campo entre sim ou não. Se você responder sim, você vai vir aqui no gerenciamento de trabalho. Eu não vou fazer um exemplo, porque eu explicando aqui fica claro. Você vem no gerenciamento de trabalho e vai ter um campo lá. Quais são as alterações que têm impacto nesse gerenciamento? Aí você vai falar, vai ter um campo lá que você vai perguntar, é necessário um novo, que você vai copiar da planilha do Excel e colocar aqui, é necessário um novo fornecimento de embalagem? Aí você vai colocar a pergunta e vai colocar sim, é necessário um novo envio de embalagem para o produto novo, tal, 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 e vai descendo lá. Depois você vai pôr lá também quais são os processos envolvidos. Por exemplo, pode ter engenharia de produto, engenharia de processo, pode ter qualidade, pode ter garantia da qualidade. E aí você vai colocando nos documentos. Cada empresa vai elaborar esse documento de acordo com as suas necessidades, ok? Então vai estar aqui dentro. E aqui, pessoal, é uma hora boa de eu estar falando para vocês sobre um programinha que a gente baixa na internet que chama OpenProj. O que é esse OpenProj? Ele é um gerenciamento de projetos, ok? Ele tem gráficos, é um show de bola esse programa. Então, e o melhor desse programa aqui, pessoal, é que ele é gratuito, né? Então você pode utilizar ele aí sem aquela pulga da pirataria atrás da orelha, pode utilizar, é livre. Então você dá uma lida na descrição aqui, ele é um gerenciador de projetos, como eu já tinha dito para vocês. E aí vocês cliquem aqui em baixar, né? Baixar sem o instalador do Baixa Aqui. Esse instalador aí é um gerenciamento de download e tal, não precisa. E este programa, ele vai ser... eu tenho ele aqui já no esquema. Não.
Aqui OpenProj, vai vir uma pasta dessa aqui para vocês. E ele vai ser esse arquivo aqui, ó. Ele é um executável, ok? O que que acontece? Para que evite perca de tempo, esse aqui é um outro arquivo também que que deverá estar formatado já. Mas como a gente vai estar utilizando aqui pela primeira vez, então nós vamos criar um projeto. Mas o ideal é que exista uma fonte de um arquivo já que você vá, abra ele e dentro dele já estejam já todas as informações necessárias para a aplicação do projeto. Então aqui nós vamos estar criando. Esse aqui, ó, o número do projeto, como você vai criar ele pela primeira vez, então ele vai estar aqui, ó, SE, né? Aí vai ter aqui o X, que representa o número, e aqui vai ter uma descrição, ok? O gerente, aí você pode colocar aqui, né? Vamos supor aqui, revisado por, né? Normalmente lá é assim, porque quem faz a revisão é o coordenador, né? Você coloca aqui um underline, e aprovado por, né? Os nossos projetos são aprovados pelo gerente da engenharia. E aí você vai colocar assim, normalmente o primeiro arquivo vai estar dessa maneira. Aí você vai dar OK. E aquele nome que nós escrevemos lá, ele vai vir aqui para cima, ó, do texto. Como você vai fazer a alteração posteriormente, você vai vir aqui em projeto, ok? Ó, projetos, opa, perdão, projeto, informação do projeto. E aí você vai escrever aqui, desenvolver não sei o que lá, e aí vai embora. E aqui, ó, revisado por. Aí você vai apagar esse underline e coloca lá Júnior, por exemplo, seja o supervisor. Júnior não sei o que lá, ok? O sobrenome dele e tal. Aí você vai vir aqui com a setinha. Com o delete você vai deletar essa underline. E, por exemplo, assim, aprovado por mim, Silas Andrade. Sou o gerente aí da bagaça. E aí você pode colocar fechar, ok? Deixa eu ver lá. Certo. Só que aqui faltou... Ah, entendi. As informações vão estar lá. Só que aqui normalmente precisa estar o nome de quem aprovou. Aí você tem que colocar aqui também, ó. Revisado. Fazer aquilo que eu fiz ali embaixo, ok? Revisado. E depois aprovado. Aí depois aprovado. Aí você põe o nome do pessoal. Ok? E aí você vai embora. Ok. Então o que que acontece? Aqui dentro, pessoal, vai ter que estar já o trabalho que vai ser executado. Por exemplo, aqui no nome vai ter que ser a SE, né? Tal, tal, tal. E a descrição que você vai ter que preencher. Essa aqui vai ser a primeira linha, ok? Isso daqui vai vir do padrão já. Isso vai vir do padrão. Aí aqui embaixo aqui vai ter alguns questionamentos, o que precisa, por exemplo. O que precisa... não. Deixa eu explicar melhor para vocês. Esse gerenciamento aqui, pessoal, é para que você trabalhe em cima dele. Então, o que que acontece? Isso daqui já é um documento da engenharia. Então, aqui você vai colocar aqui, o primeiro é preenchimento. Preenchimento da R, né, do registro 001, por exemplo. Que vai ser lá a solicitação de engenharia. Ok? Então, aqui vai ter, ok? E aí depois vem aqui o preenchimento
do R002, que seria o gerenciamento do trabalho lá. E aí vai indo embora. Vai ter as perguntas aqui e dependendo do projeto você vai ter que excluir, né? Com certeza vai ter que excluir aqui. Vai ter aqui divulgar desenhos, revisar desenhos, solicitação de molde, não sei o que lá. E aqui, ó, nós vamos ter aqui os recursos, ok? Aqui os recursos você pode colocar o nome do pessoal, que nem aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Isso, é aqui mesmo. Por exemplo, Silas. Deixa eu ver. Aí ele vai dar como aqui, ó, trabalho, ok? Vamos ver aqui. Paulo. Fornecedor. Aí pode pôr também qualidade. Processo. Por que que você vai ter que colocar isso daqui? Porque aqui, ó, por exemplo, aqui o preenchimento da R001. Normalmente é o projetista que vai ter que preencher. Então aqui, ó, do nome do recurso, você vai ter que colocar a partir da segunda aqui, ok? Você vai ter que colocar o nome de alguém. Então você vem aqui, ó, alocar recursos, coloca o meu nome, né, o nome do projetista e aloca ele. Aí ele vai vir aqui nome do recurso. Aqui, preenchimento da R002, aí é de novo o Silas, aí tal. Vamos supor aqui, revisão do produto. Suponhamos que seja a qualidade que faça isso. Aí você vai vir e vai alocar aqui a qualidade, por exemplo. Alocar, né? Ok? E aí você vai seguindo aqui, ó, de acordo com essa questão de hora aqui. Isso daqui é uma coisa mais avançada. Na empresa que eu trabalho não utiliza. Porém, se você quiser pesquisar outros tutoriais que ensinam você a mexer no Open Project e quiser fazer aqui essa taxa aqui e tal, ele gera arquivos muito bons aqui, que é gráficos e tal. Esse primeiro aqui é o gráfico de Gantt, né, que eles falam que é um gráfico de colunas. O que que você vai precisar fazer aqui então? Aqui a duração, né, vai ser a duração final aqui da... Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Depois que vocês preencheram aqui, vocês vão clicar aqui e selecionar todas e colocar aqui, ó, um link. Ok? Opa, perdão. Eu vou retirar esse link. Vocês vão fazer o link daqui para baixo. Ok. Então aqui, ó, quando vocês vierem aqui e entrar com uma data, deixa eu ver se é assim que vai ficar mesmo. Aí aqui eu vou levar, suponhamos que 3 dias. Nessa primeira aqui, sempre vai ter uma descrição aqui, ó. Dá 2 cliques aqui, vai ser assim, início não antes de. Aí você coloca aqui, ele vai ter uma descriçãozinha dessa aqui. Nesse tutorial aqui, pessoal, também não vou me focar no Open Project. Depois eu vou fazer um tutorial dele para explicar um pouco melhor para vocês como é que funciona. Eu estou mostrando para vocês como é que é, porque eu quero explicar para vocês o gerenciamento do setor da engenharia. Um pouquinho que eu sei, né, obviamente, não sei tudo. Porque eu não sou supervisor e nem gerente de nada.
Eu estou mostrando para vocês o que eu tenho aprendido um pouco, que pode servir de aplicações para vocês fazerem uma melhoria no trabalho de vocês. Então, caso haja dúvida para vocês, vocês podem, o que esse programa permite fazer com que todos esses itens daqui de baixo sejam alocados dentro desse aqui, ó, como se fosse uma subpasta, ok? Depois eu vou estar mostrando para vocês. Então o que acontece? Vocês vão vir aqui, ó, e vão alocar, fazer um link. E aí todos eles vão estar relacionados, ok? O que acontece? Aí aqui vocês podem inserir colunas, né? Então aqui, ó, quanto tempo que levou para você fazer o preenchimento? Você coloca 0,3, que é uma porcentagem aqui do dia, das horas, né? Por exemplo, 0,2. A revisão do produto, aí você pode pôr aqui 2 dias, por exemplo. E aí ele vai aqui, ó, tá vendo? Ele iniciou dia 14. E aqui você pode clicar aqui em cima, aqui, inserir coluna. Inserir coluna. Aí, deixa eu ver se tem como... É que eu nunca formatei isso daqui, ok? Então, não... Deixa eu ver se tem aqui término real. Aqui. Na verdade não foi. Depois eu vou estar mostrando, pessoal. Eu não sei mexer muito nesse programa aqui, porque eu só faço as alterações aqui. No programa em si eu não sei mexer. Se vocês tiverem dúvida, procurem no YouTube aí, porque eu sei que tem, eu já vi lá. Mas é que é muita informação para mim estar passando de uma vez só. Então, essa é a função desse Open Project, para você ir preenchendo aqui, colocando a data de início e a data de término e a data de término real. Ok? Para quê? Para que o gerente, né, o gerente lá o supervisor, ele tenha o controle de quanto tempo que foi levado naquela solicitação de produto, ok? Naquela solicitação de engenharia. Então essa aqui é a função desse Open Project. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem comentar aí. E o que acontece? Quando você vai preenchendo, ele vai formando esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de Gantt, que é um gráficozinho que ele faz aqui de umas colunas e tal. É bem legal esse gráfico aqui. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver o que mais falta para eu falar. Falei do Open Project, falei aqui das pastas, ok? Falei do preenchimento da documentação. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver. Bom, se restar alguma dúvida, é só vocês me contatar aí que a gente conversa numa boa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, né? Novamente eu falo para vocês, não cheguem lá batendo... Se essas informações forem úteis, não cheguem lá batendo o pé, batendo a mão na mesa e falando que tem que ser assim, assim, assado. Sugira, né? Que seja um brainstorm, que seja uma chuva de ideias, que você possa ir humildemente, certo? Que é como eu falei para vocês, eu já vi casos nessa empresa não, em outras empresas, que as pessoas tentaram levar outros procedimentos e o pessoal da empresa não gostou. Então, que tenha ficado a dica aí, que seja útil para vocês. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí, tudo de bom para todos vocês. Um abraço. Ah, pessoal, eu ia até esquecendo de comentar com vocês aí. Eu vou estar deixando aqui mais uma dica. Não sei se eu já falei disso, eu não me lembro de ter falado. Mas no meio do ano agora, nesse próximo semestre, eu vou estar iniciando a engenharia mecânica, né, o curso superior de engenharia mecânica. E eu não sei se isso daqui se aplica para todos os outros estados. Porém, aqui para São Paulo, existe esse site aqui que chama Mais Estudo, onde você pode conquistar aí descontos na universidade. O que é esse Mais Estudos? O Mais Estudo, ele é eu acho que é uma instituição, né? Que você se inscreve e ele negocia lá, não sei como também, não sei como que é esse trâmite, mas eles conseguem descontos em algumas universidades, que nem no meu curso de engenharia mecânica na faculdade que eu vou fazer, que vai ser na Unixul, eles dão um desconto lá de 30% no valor total do curso.
E é um desconto bom até. Então, o que você precisa fazer? Você tem que se inscrever aqui, né? E leia direitinho a dica que eles dão, né? Ah, aqui tem os estados sim, ó. Ok? Aí o curso, o que precisa fazer? Você precisa se cadastrar. Aí você, no meu caso, eu me cadastrei. Aí eu me inscrevi lá no vestibular já. E aí eu vou imprimir essa carta, ok? Aí eu imprimo essa carta. No dia que eu for fazer o vestibular, eu pego essa carta e entrego lá junto com a minha inscrição do vestibular, no dia do vestibular. E quando eu for fazer a matrícula, eu levo uma outra carta. E aí eu obtenho esse desconto. O que, que acontece? A cada 6 meses, ou é a cada 3 meses, eu não lembro, vocês vão ter que pagar uma taxa. Ai, pessoal, perdão. O que, que acontece? Vocês vão ter que pagar uma taxa, se eu não me engano é R$ 60. A cada 6 meses, ou é a 3 meses, eu não sei. Mas aí, que nem ó, um desconto de 30% em cima de uma mensalidade que é 1.500, por exemplo, é um desconto máximo, assim, né? Bastante relevante. Então fica a dica para vocês aí, pessoal. Espero que vocês se interessem e vão fundo aí, ok? Hoje em dia fazer a faculdade está fácil. Fora esse mais estudo aqui, tem uns outros programas aí de financiamento de 50 a 100% aí dos cursos. Pesquisem aí e para cima dos estudos, pessoal. Ok? Boa sorte aí para quem se interessar. E é isso aí.